Nós continuamos aí a nossa exposição da carta de Paulo aos Tessalonicenses, a sua primeira carta. Hoje, nossa intenção é acabar essa carta, que é essa série de mensagens. E para isso, hoje nós vamos ler o texto de 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5, o versículo 12 ao versículo 28. Abram comigo as suas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 12 ao 28. Diz aí: agora, lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda a forma de mal. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Irmãos, orem por nós. Saúdem a todos os irmãos com um beijo santo. Diante do Senhor encarrego vocês de lerem esta carta a todos os irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Até aí. O tema da mensagem de hoje é uma igreja ideal. Uma igreja ideal. Você já pensou em uma igreja ideal? Quando você pensa em uma igreja ideal, o que passa na sua mente? Qual é a igreja que você sonha? Qual é a igreja que você pensa ser a igreja ideal? Porque hoje em dia as pessoas elas vão mudando de igreja para igreja, de igreja para igreja, e vão descobrindo que de igreja em igreja onde passam, elas encontram problemas. E quando eu falo de igreja em igreja, eu não estou falando de igrejas que em si, na sua estrutura, são problemáticas, elas pervertem a palavra de Deus, porque essas estruturas pervertidas, esse tipo de mensagem, muitas vezes antropocêntrica, muitas vezes uma mensagem frágil, uma mensagem que não tem nada a ver com a palavra de Deus, faz parte de muitas estruturas religiosas que se autodenominam igreja, mas de fato não são igrejas genuínas de Cristo. Essas não, eu estou falando de igrejas boas, de igrejas saudáveis, de igrejas que pregam a palavra de Deus. E aí as pessoas vão mudando de igreja para igreja, nessas igrejas mesmo sendo boas, a fim de encontrar a igreja ideal, aquela igreja idealizada. Aquela igreja que a pessoa sempre sonhou. E, normalmente, até que elas consigam ganhar maturidade, elas vão perceber que todas as igrejas têm problemas. Todas as igrejas têm dificuldades, todas as igrejas têm aquilo que melhorar, todas as igrejas precisam crescer em alguma área da vida comunitária. Por que isso? Porque, de fato, a igreja nada mais é a expressão da nossa própria realidade. Assim como nós precisamos melhorar, assim como nós temos as nossas deficiências, e somos nós que compomos essa igreja local, nós que compomos essa comunidade, a igreja acompanha a mesma problemática que nós temos.
no nosso dia a dia, na nossa vida. Então, já disse um pregador uma vez, que se você encontrar uma igreja que ela é perfeita, não vá para lá. Por quê? Porque senão ela vai começar a ter problema. Senão ela começa a ter problema. Porque quando nós vamos para algum lugar, nós levamos os nossos problemas conosco. Nós levamos as nossas dificuldades conosco. Então, quando nós falamos em uma igreja ideal, nós precisamos pensar sobre aquilo que a Bíblia diz como igreja ideal. E aqui, na carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele vai terminar a sua carta mostrando um pouco do vislumbre dado por Deus, dado por Cristo a ele, a respeito de uma igreja ideal. Por que uma igreja ideal? Porque é aquela igreja que está na expectativa do retorno de Cristo. Você precisa lembrar que a igreja dos Tessalonicenses não era uma igreja que surgiu normalmente. Claro, quando nós falamos uma igreja que surgiu normalmente, nós não estamos dizendo que uma igreja ela nasce a partir da naturalidade. Entenda, nenhuma igreja nasce naturalmente. Toda igreja verdadeira nasce sobrenaturalmente. Por quê? Porque a igreja ela é obra de Deus, não é obra de um homem, não é obra de um grupo de homens. Por melhor que eles sejam, por mais sábios que sejam, por melhor que seja a sua retórica, por melhor que sejam as suas capacidades, ainda assim nenhum homem pode construir a igreja de Cristo. Quem constrói a igreja de Cristo é o próprio Cristo. A igreja dos Tessalonicenses, ela nasce de uma ação poderosa de Deus, de uma ação poderosa da sua graça soberana. Por quê? Porque Paulo teve pouco tempo para poder formar essa igreja. Foram poucos dias, poucas semanas para que ele pudesse trabalhar na plantação de uma igreja, um curto tempo para poder pregar, formar liderança, embasar essa liderança doutrinariamente e fazer com que esses homens estivessem aptos para transmitir a mensagem de Cristo aos demais irmãos. Portanto, quando nós vemos que a igreja de Tessalônica nasce e ela acaba se tornando referencial para as outras igrejas na Macedônia, nós só podemos afirmar que todo esse trabalho que foi desenvolvido debaixo de perseguição, problema e com uma ligeireza muito grande, só pode significar a ação soberana da graça de Deus. Portanto, quando Paulo escreve a sua carta aos Tessalonicenses, ele vem tratando de temas muito específicos por causa desse curto espaço de tempo que ele teve para poder estar com esses irmãos. Ou seja, em primeiro lugar, a carta vai glorificar a Deus pelo fato de Deus ter agido com profunda graça para com aquele povo. Paulo vai louvar a Deus por essa graça. Depois ele vai expressar o seu apreço pela igreja. E vai mostrar como ele amava a igreja dos Tessalonicenses. Por que ele faz isso? Para combater algumas mentiras de algumas pessoas que acusavam Paulo de não amar a igreja dos Tessalonicenses. Porque ele havia saído de lá, corrido, e não havia voltado. Mas ele estava debaixo de ameaça. Se ele voltasse para lá, ele podia ser preso ou morto. Então, ele tinha profunda dificuldade de voltar àquela igreja. Ele continua escrevendo e tem ali, expressa o desejo de rever esses irmãos, apesar de toda a impossibilidade, de toda a dificuldade, e tinha uma profunda vontade de rever esses irmãos. E também escreve para ensinar. Ele ensina os irmãos como viver para agradar a Deus. Ele ensina aqueles irmãos sobre a realidade pós-morte, o que acontece após a morte para aqueles irmãos que morrem crendo em Cristo e aqueles que morrem sem crer em Cristo. E também ensina sobre a segunda volta de Jesus. Foi tão curto o tempo que ele esteve naquela igreja que ele não teve ali muitas oportunidades de ensinar aqueles irmãos sobre a parousia, sobre a segunda vinda de Jesus. Então ele tira esse tempo para poder falar a respeito da segunda vinda de Jesus, que foi aquilo que nós estudamos na semana passada, e agora ele vai dizer, olha, igreja dos Tessalonicenses, diante deste último tema descorrido,
diante desse último tema, que é o retorno de Cristo, vocês precisam estar agindo de maneira coerente com essa expectativa que vocês têm da volta dele. Jesus vai voltar. Jesus está às portas, ele vai dizer. Ele vai vir como ladrão. Mas como a igreja deve se comportar de maneira prática, como igreja de Cristo, até a volta do seu Salvador? Essa igreja precisa ser uma igreja ideal. Essa igreja precisa pelo menos sonhar em ser a igreja ideal do Senhor e buscar com toda força essa premissa básica de ser igreja de Cristo, e não apenas uma reunião de pessoas, e não apenas o ajuntamento de pessoas, e não apenas um clube, mas de fato a reunião do povo de Deus. E isso é muito importante. Quando nós olhamos para isso, Paulo vai usar uma figura para ilustrar essa igreja ideal. E a figura que Paulo vai ilustrar, que fez parte de toda a carta dele, de tudo aquilo que ele veio escrevendo até agora, é a figura da família. Para Paulo, a igreja, ela é uma família. Ela é a família de Deus. No entendimento de Paulo, ele não tinha como enxergar a igreja sem essa interação. Ele usa nas suas cartas alguns exemplos. A família de Deus é uma delas. Ele vai falar que a igreja é como um edifício construído com pedras, ou seja, com tijolos. Nós somos esses tijolos, aonde um se encaixa com o outro para construirmos a casa espiritual de Deus. Ou seja, nós não conseguimos ser casa espiritual de Deus individualmente. Nós somos casa espiritual de Deus quando nós estamos unidos uns aos outros. A outra imagem que Paulo vai usar é a imagem do corpo. Ele vai dizer que a igreja é o corpo de Cristo. São os membros diferentes unidos no mesmo corpo, através de ligamentos, através de uma unidade perfeita que faz com que a vida flua nesse corpo. Porque nós precisamos viver unidos. Aqui na carta aos Tessalonicenses, a imagem é a imagem da família. Se você estudar as cartas de Paulo, você vai ver que Paulo usa cerca de 60 vezes no Novo Testamento essa ilustração da igreja como família de Deus. Só nas cartas aos Tessalonicenses ele vai usar 26 vezes essa ilustração da igreja como família de Deus, de como nós fazemos parte dessa grande família. O que é ser família de Deus? O que é ser família? Em primeiro lugar, família é lugar de relacionamentos profundos. Isso quer dizer que é na família que se desenvolvem os relacionamentos mais próximos e os mais significativos da vida de um indivíduo. A perda dessa verdade, hoje na nossa sociedade, demonstra a fragilidade que as famílias se desenvolvem hoje. Como elas se desenvolvem fragilmente nos dias de hoje. A família é lugar de relacionamentos verdadeiros. É na família que nós somos conhecidos, sem as nossas máscaras, sabe? É na família que nós somos conhecidos sem os nossos disfarces diários. É na família que ali você é quem você é e todos conhecem. Todos conhecem você. Lá dentro da sua casa você não tem como esconder quem você é. É na família que nós somos amados também por aquilo que nós somos e não pela imagem que nós transmitimos. A família nos ama por aquilo que nós somos. A família é lugar de relacionamentos intensos. Como assim? É na família que acontece o desenvolvimento dos relacionamentos mais intensos, sejam eles relacionamentos de alegria, de gratidão, de orgulho por algo que um familiar conquista, ou de frustração, de decepção, de tristeza. É na família que acontecem os relacionamentos mais intensos e os sentimentos mais intensos. Família também é lugar de superação. É na família que acontecem as maiores superações,
quanto às dificuldades no relacionamento. Por quê? Porque família briga, porque família discute, porque as pessoas se machucam, porque elas resolvem andar separadas umas das outras, porque família acontecem essas coisas. Mas depois que elas fazem tudo isso, depois que brigam, quando o tempo passa e elas resolvem se aproximar, elas vão descobrir, no final, que o que as une, os laços emocionais, eles são mais poderosos do que qualquer motivo de separação, qualquer motivo de divisão. Família é isso, e Paulo está falando, olha, nós somos a família de Deus. E a igreja tem tudo isso. Tem todos esses potenciais e tem todas essas dificuldades misturadas aqui hoje à noite. E é baseado nisso, nessa realidade, e na igreja ideal que Paulo agora vai construir o pensamento dele. Sendo assim, nós veremos, segundo Paulo, que a forma de vivermos esperando o Senhor na sua segunda vinda é desenvolvendo relacionamentos e vivendo juntos de forma que Deus seja engrandecido. Não existe uma outra maneira de vivermos uma igreja ideal sem construirmos relacionamentos como família, sem construirmos relacionamentos profundos, sem construirmos relacionamentos sem máscaras, sem construirmos relacionamentos intensos, sem construirmos relacionamentos de superação. Nós não temos como fazer isso, esperarmos Cristo sem também fazermos isso. Observe como Paulo inicia o texto que nós lemos. Ele vai dizer, agora lhes pedimos, irmãos. Ele começa falando para a família. Ele começa se colocando como irmão, como alguém da casa, como alguém que faz parte daquela família. E agora, como alguém que faz parte daquela família de irmãos, ele vai chamar a atenção nos versículos 12 e 13 para algo que é comum na família, que é a liderança. E o respeito à liderança. Toda família precisa ter um líder. Toda família precisa ter um cabeça. Toda família precisa ter o sacerdote do lar, como muitos usam. Aqui Paulo vai nos ensinar o relacionamento da igreja com a liderança espiritual, como filhos com os pais na família de Deus. Esse é o objetivo de Paulo. Toda família, ela tem a sua figura de liderança. Um pai, uma mãe, ou alguém que assume tal posição de liderança na família. Toda família. Uma família que ele não tem uma figura de líder, uma família que não tem uma liderança sólida, firme, uma liderança convicta, uma liderança que ensina, uma liderança que instrui, ela provavelmente vai se dar mal. Provavelmente ela vai vir a se dividir, ela vai acontecer, algumas catástrofes vão acontecer por falta de referência. Também é assim na igreja. A igreja também precisa da sua liderança. A igreja também precisa daqueles que vão assumir as responsabilidades. Quando Paulo está falando aqui, você pode ver que está falando no plural, sobre os líderes no plural. Paulo dificilmente fala sobre uma liderança no singular, como sendo um homem o líder da igreja. Esse é um grande problema na vida de muitas pessoas que acreditam que o líder de uma igreja é apenas uma figura. Uma igreja não pode ser liderada por apenas um homem. Ela tem que ser liderada por um colegiado. Precisa ser liderado por um grupo de homens, pastores e presbíteros, como diz as Escrituras, que governam essa igreja, instruem essa igreja por meio dos seus dons que o próprio Deus vai colocar na vida desses homens e usá-los para instruir a igreja para o objetivo que o próprio Deus levantou aquela comunidade. Existem algumas impressões erradas sobre liderança nos nossos dias. A primeira delas é que liderança significa título. Liderança não é título. Você pode carregar um título e não ser líder, você pode não ter o título e ser um bom líder. Liderança não é pela personalidade, ou seja, não é
porque alguém tem uma personalidade mais forte, ele assume uma personalidade que ofende as pessoas, que às vezes intimida as pessoas, e às vezes ele assume o governo de uma comunidade, detendo esse governo por causa da pressão que ele causa, e aí ele de fato assume a liderança por causa da sua personalidade forte. Não é por isso. Uma liderança também não acontece por causa dos dons e talentos de alguém. Não acontece porque ele tem uma boa retórica, porque ele tem uma boa postura, porque ele se apresenta muito bem, porque ele fala bem, porque ele tem dons maravilhosos. Não. Ele pode ter tudo isso, mas ainda assim não ser um bom líder. O bom líder, segundo Paulo, se caracteriza segundo o texto, pelo seu trabalho. Você pode ver aí no versículo 12 e 13, que ele vai dizer assim: agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês. É aqueles que se esforçam no trabalho. É por esses que é necessário termos alta consideração. Aqui a palavra se esforçam, ela é usada para denotar um trabalho árduo. É alguém que pôs a mão no arado e que está trabalhando diariamente em um trabalho mental e físico que é exaustivo, que é esgotante. Era essa a imagem que Paulo tinha do trabalho do Senhor. Por isso Paulo, o trabalho dele é tão intenso. Por isso Paulo não desanima diante das perseguições. Por isso Paulo, ele é capaz de tomar 3 quarentenas dos judeus, ou seja, ele sofre açoites com varas, 40 açoites por 3 vezes. Ele sofre naufrágio, ele é apedrejado, ele é xingado, ele é preso, ele é açoitado, tudo em nome de Deus, e ele mesmo assim não desiste, ele mesmo assim se preocupa com a igreja, ele mesmo assim se preocupa com os irmãos. Você vê que o trabalho dele é intenso, ele não para, ele está sempre de um lado para o outro pregando o evangelho. Quando ele não tem condições de ser sustentado por uma igreja, ele começa a trabalhar em 2 escalas, uma para se manter e a outra para poder manter a igreja espiritualmente, simplesmente porque ele acredita que vale a pena servir a Deus e que isso vai redundar em uma obra gloriosa para o nome do Senhor. Então ele trabalha arduamente. Esse é o perfil de um líder que precisa ser honrado. Esse é o perfil de um líder que precisa ser considerado, como diz aí as Escrituras. A outra imagem que nós temos do líder não é só o líder que ele está à frente do grupo. Não. Também existem outras noções erradas a respeito de liderança. Como se o líder na igreja ele fosse alguém que estivesse acima dos outros, que ele fosse melhor que os outros. Você pode ver muito isso quando as pessoas acreditam que a oração de um líder ela vale mais do que a oração de qualquer outro irmão da igreja. E não vale. As nossas orações diante do Senhor, elas são iguais. As nossas orações, elas são poderosas com a mesma intensidade. Não existe diferença da oração de um líder para a oração de qualquer outro irmão que crê verdadeiramente em Cristo e que é um irmão que realmente ama Jesus. Não existe diferença. Essa diferença, ela foi caracterizada por um período da igreja onde foi feita distinção entre clero e laicato, onde o clero ele se propunha a se mostrar com um status espiritual maior do que os demais. Mas você pode perceber que essa não é a intenção de Paulo. Paulo vai falar, eles trabalham entre vocês. Eles estão entre vocês. É gente que é gente como a gente. É gente que participa da vida da igreja. Não é a ideia sacerdotal de que o sacerdote ele é melhor que os demais e que ele é mais santo que os demais. Não. É a visão pastoral.
do pastor que está entre as ovelhas, que está entre o rebanho e que cuida do rebanho, que zela pelos interesses do rebanho, pelas necessidades do rebanho. Esse é o líder que precisa ser honrado, que precisa ser considerado. E ele vai dizer, olha, aqueles que vos lideram, aquele que governa, aqueles que governam, vai dizer. Esse governo, esse presidir, que seria a melhor tradução, nos ensina que ao mesmo tempo que esses irmãos, eles são irmãos como a gente, ao mesmo tempo eles têm uma autoridade que é investida por Deus na vida deles. É Deus que delega a cada um desses irmãos a autoridade para guiar a igreja. Presidir significa trabalhar para cuidar dos interesses do outro. Trabalhar para cuidar dos interesses do rebanho. Apesar dele ser investido de autoridade por Deus, ele tem um trabalho específico. O quê? Trabalhar para os interesses do rebanho. Liderar, ele precisa liderar debaixo da autoridade do Senhor. Perceba, ele vai falar, aqueles que vos lideram no Senhor. Ou seja, tem limites para a liderança espiritual. Tem limites para a liderança. Quais são os limites da liderança? Enquanto aquela liderança está de acordo com a palavra de Deus. Enquanto a liderança está de acordo com a palavra de Deus, ela deve ser respeitada, ela deve ser considerada. Mas quando ela se desvia da palavra de Deus, então ela precisa ser exortada e ser chamada ao arrependimento, como qualquer líder deve fazer com qualquer pessoa que está vivendo longe dos caminhos do Senhor. Ele precisa também ser chamado para perto. Esse é o limite. Por quê? Porque esses irmãos que estão no meio de vocês e que presidem entre vocês, eles têm uma responsabilidade. Qual é a autoridade dada por Deus para esses irmãos? Vai dizer o texto aí, aqueles que vos aconselham. A melhor palavra aqui é ademoestam. Essa é a melhor tradução. Algumas Bíblias veem essa tradução. Essa palavra no grego ela é muito rica, porque quando ela é usada, ela denota um chamado da pessoa para outra, para respeitar as leis, as regras. É o líder que chama o outro de volta à lucidez para que ele possa respeitar as leis. O líder, ele tem a responsabilidade, a autoridade de chamar o povo de volta à prática das Escrituras. Essa é a autoridade do líder espiritual cristão. Ele tem total autoridade para poder chegar na vida de qualquer um e chamar ele ao arrependimento. Porque essa é a mensagem de Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho. Arrependam-se. Nós vivemos hoje em uma sociedade de uma mentalidade anarquista. É uma mentalidade que luta contra qualquer tipo de autoridade. Ela foge de qualquer tipo de autoridade. As figuras que nós temos de autoridade também não ajudam muito, porque todas elas não têm nenhum tipo de poder referencial. Não nos servem como bons referenciais. Mas, ainda assim, nós não podemos permitir que isso nos influencie na nossa vida particular e na nossa vida espiritual. Apesar de nós termos muita dificuldade com os nossos dias, com as lideranças, com a corrupção tanto política quanto a corrupção eclesiástica, porque existe muita corrupção dentro da igreja, gente que usa a igreja simplesmente para tirar dinheiro das pessoas, gente que usa a igreja simplesmente para roubar o próprio coitado da pessoa que está no banco, para extorquir dele aquele pouco de dinheiro que ele tem. Gente que usa a igreja para intimidar as pessoas através de uma manipulação espiritual e roubar delas aquilo que elas têm conquistado com o suor e tirado delas o direito de comer o parco pão que elas têm na mesa. Apesar de tudo isso, nós precisamos olhar e analisar os bons líderes que nós temos, porque existem bons líderes.
e tê-los como referenciais. E quando nós achamos esses líderes, Paulo vai dizer, olha, tenham-nos na mais alta estima. Tenham-nos na mais alta estima. O que é ter na mais alta estima? A palavra que Paulo usa aqui, nesse texto, já tem uma intenção de se referir à máxima consideração. A máxima consideração. Quando você pensar em ter uma consideração por alguém, o nível máximo tem a essa pessoa, tem a esse líder. Aí Paulo vai pensar assim, tá, essa palavra. Mas aí ele pega uma preposição que todo mundo conhece, não é uma preposição, mas deixa eu ler, é um prefixo, obrigado. É um prefixo no grego que todos nós conhecemos, que é o prefixo hiper. Hiper. Você conhece hipermercado? Você tem o supermercado que você sabe, o mercado que você sabe que é um mercado pequenininho. O supermercado já é um mercado maior. Quando você fala hipermercado, você fala, esse é grande mesmo. Ele vai pegar essa palavra que já é considerar na mais alta estima e vai acrescentar esse prefixo hiper a ela. Como se então ele tivesse a intenção de denotar a superação de todas as expectativas que alguém pode ter a respeito daquela pessoa para você respeitá-la e você honrá-la nesse sentido. E como que você faz isso? Você faz isso com um único sentimento. Amando. Amando. Ele vai falar assim, em amor, por causa do trabalho deles. Em amor. Ele está falando, amem os líderes de vocês. Amem os líderes que Deus colocou sobre vocês. Paulo não está lançando aqui algum tipo de culto aos líderes. Pelo contrário. Não é isso. Essa estima, ela precisa ser evidenciada só pelo amor. Porque o amor, ela é a base da vida cristã. Nós precisamos amar uns aos outros. Nós não temos como viver longe do amor. O amor é a base para todo o exercício da vida espiritual do cristão. E por que você faz isso? Porque você reconhece o trabalho deles. Você reconhece que eles têm trabalhado no Senhor. Você reconhece que eles têm trabalhado com integridade. Você reconhece que eles têm trabalhado com zelo pela palavra. Que o trabalho é árduo e que o trabalho é desgastante, tanto física quanto espiritual e mentalmente. Mas você sabe que esses homens estão trabalhando intensamente para o bem de vocês. Hebreus vai falar que nós precisamos honrar os nossos líderes porque eles zelam pelas nossas almas. Você sabe que o seu líder, ele cuida de você em oração e zela pelas almas de cada um através da oração, porque todos os dias ele tem cuidado de vocês diante do Senhor em oração. Pelo menos essa é a responsabilidade dos líderes. Ele muda um pouco essa visão agora dos filhos que respeitam os pais e vai trabalhar um relacionamento agora de mutualidade. Se a igreja precisa começar tendo respeito pelos líderes, porque a família começa quando os filhos têm respeito pelos pais, agora ele vai falar, os relacionamentos também precisam de mutualidade, de uma reciprocidade de respeito. Então, no versículo 14 e 15, ele vai dizer assim, exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos, tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Paulo passa agora a mostrar uma ordem, a dar uma ordem aos irmãos daquela igreja. É uma ordem. Ele fala, advirtam os ociosos. Tinha muita gente naquela igreja, como nós já vimos nas mensagens passadas, que não estavam trabalhando, estavam dizendo, Jesus vai voltar, nós não precisamos mais trabalhar, aí paravam de trabalhar e viviam às custas das outras pessoas. Paulo está dizendo, olha, não permita isso. A responsabilidade
de chamar a atenção, de exortar, não é apenas dos líderes, apesar de ser uma prerrogativa dos líderes, mas a responsabilidade por exortar os irmãos é de cada cristão. Nós precisamos chamar os irmãos ao arrependimento. Você tem essa responsabilidade. Quando vê alguém que está agindo em maneira errada, em desacordo com as Escrituras, você precisa chamá-lo ao arrependimento. Aí ele vai dizer: confortem os desanimados. Aqueles que... aqui Paulo está falando daqueles que haviam perdido seus entes queridos, talvez por causa de uma perseguição, talvez por causas naturais, mas que estavam com dificuldades de entender o que seria desses entes queridos, porque morreram sem Cristo voltar. Paulo está falando: olha, confortem esses irmãos, dizendo que agora eles têm profunda esperança de reencontrar os seus queridos na glória de Deus. Todos nós nos reencontraremos em Cristo Jesus. Então, confortem esses irmãos. A preocupação dos irmãos é necessária uns para com os outros. Nós não podemos ser só uma comunidade, gente, só um clube que você entra sem compromisso, assiste o culto e depois vai embora. A igreja não pode ser um McDonald's. A igreja não pode ser um fast food, onde você vem, come e vai embora sem ter compromisso, sem ter comprometimento. Você precisa realmente entender que igreja, e toda igreja, deve ser acolhedora. A igreja, ela precisa servir, porque isso é prerrogativa da igreja de Cristo. A igreja precisa se preocupar com as mazelas das pessoas, as mazelas do mundo, as mazelas da sociedade. Precisa estar preocupada com isso. Sabe por quê? Porque o mundo lá fora está muito preocupado com o umbigo dele para poder se preocupar com essas situações. Então nós somos chamados por Cristo a nos preocupar com cada uma delas, nos interessar por cada pessoa. Ele vai dizer: auxiliem os fracos. Fracos, para Paulo, em suas epístolas, compreendem duas possibilidades. A primeira, cristãos com dificuldade na adaptação da nova vida em Cristo, ou seja, eles eram gregos. Os gregos, eles viviam com uma vida sexual dissoluta. Ou seja, a imoralidade sexual era muito grande. E eles eram profundamente religiosos e idólatras. E quando eles saíam desse meio para vir para o cristianismo e percebiam que, ao invés de ter aquela pluralidade de deuses, eles tinham um só, e ao invés de poder fazer todas aquelas práticas sexuais ilícitas, agora eles precisavam viver em fidelidade, muitos tinham dificuldade. Paulo então está dizendo: olha, ajudem os fracos. Ninguém vem para a igreja e muda do dia para o outro. Ninguém vem para a igreja e se torna santo com uma auréola na cabeça de um dia para o outro. As pessoas continuam com as suas dificuldades e nós precisamos ajudar essas pessoas a melhorar. Outra possibilidade de ser fraco para Paulo eram os legalistas. Eram aquelas pessoas que já tinham vida com Deus há muito tempo, mas que se tornaram legalistas. Por quê? Porque tinham dificuldades em entender a graça de Deus. Nós podemos ver que muita gente fala assim: olha, esse pessoal só fala muito sobre graça. Tudo deles é graça, é graça. E graças a Deus que é pela graça. Porque se fosse por outro meio, nós estaríamos perdidos e condenados. Graças a Deus que é pela graça. Essas pessoas, elas se tornam ritualistas, moralistas, e elas condenavam os outros porque elas baseavam uma vida espiritual correta na sua própria prática espiritual, e não baseavam a vida espiritual correta numa leitura bíblica. Toda vida espiritual precisa ser pautada por uma releitura bíblica correta, e não simplesmente por uma prática que a pessoa começa a ter na vida dela, desenvolver na vida dela, e começa a ensinar aleatoriamente às outras pessoas, achando que aquilo é certo. Não. O correto, o padrão, é o padrão das Escrituras. Ele vai dizer: sejam pacientes. Essa palavra paciente é melhor traduzida por longânimo, que vem de longo,
de um longo ânimo. É como uma borracha que estica, 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 estica. Ela é pequena, mas de repente você percebe que ela pode esticar, 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 e se tornar muito maior do que você acreditava. Ele então, olha, use a longanimidade. Você acha que você não tem paciência, você acha que você não pode, Deus está falando, você pode, porque longanimidade é o fruto do Espírito Santo. Não é algo que você desenvolve, é algo que é te dado pelo Espírito de Deus. No versículo 15, ele vai dizer assim, tenham cuidado para que ninguém retribua mal com mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros, para com todos. Alguém já disse certa vez que pagar o mal com o mal é demoníaco. Pagar o bem com o bem é humano. Mas pagar o mal com o bem é divino. E isso é uma verdade. Porque isso é uma capacidade que é dada pelo Espírito Santo. Você absorver o mal que te é feito e retribuir com o bem, sofrendo o dano, não é uma questão humana. Não pode ser pautada pelos valores humanos, porque nós queremos sempre retribuir o mal, mas é sim um valor divino e uma capacitação do Espírito em nós. Por isso precisamos sempre pagar o mal com o bem. Por quê? Porque nós devemos viver de forma com que todos, tanto os irmãos da igreja quanto os de fora, possam perceber em nós a bondade, e essa bondade ela proclame a glória de Deus. Nos versículos 16 a 22, Paulo vai falar a respeito do relacionamento com Deus. Toda família, ela precisa instruir a si mesma e os seus membros a terem relacionamento com Deus. Então ele vai dizer, no versículo 16 a 22, alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças a Deus em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom, afastem-se de toda forma de mal. Ele vai dizer, alegrem-se sempre. Como podemos estar sempre alegres? Como? Só há um jeito, irmãos. Quando nós tiramos a nossa satisfação das nossas conquistas pessoais e de uma visão circunstancial e colocamos a nossa satisfação em Cristo e naquilo que Ele fez por nós na cruz. Quando nós começamos a olhar para Jesus, nós vamos realmente nos tornar alegres todos os dias, independente das circunstâncias. Ele vai dizer, orem sem cessar. Como podemos orar em todo o tempo? São propostas absurdas de Paulo, mas existe uma história de uma moça puritana, que ela era empregada doméstica de uma casa, e haviam alguns pastores puritanos que gostavam muito estavam debatendo essas situações, e eles estavam perguntando para si mesmos como eles podiam orar o tempo todo. Então, eles pararam a reunião, aqueles pastores pararam a reunião e chamaram aquela moça, aquela empregada, porque era uma cristã fiel. E perguntaram, olha, o que você entende por esse versículo? E ela disse, olha, o que eu entendo é o seguinte, que quando eu levanto de manhã e eu troco de roupa para vir trabalhar, eu peço a Deus que me vista da sua justiça. Quando eu estou vindo para o trabalho, eu peço a Deus que me guie e guie os meus passos a toda a sua vontade. Quando eu estou limpando a casa do Senhor, eu peço a Deus que possa limpar a minha alma de tudo aquilo que não o agrada. E assim, à medida que eu vou fazendo as minhas tarefas diárias, eu vou orando, eu vou falando com Deus. E isso é fantástico, porque isso é orar sem cessar. É você estar o tempo inteiro conectado com Deus. E quando você entende isso, então Paulo vai dizer, deem graças em todas as circunstâncias, que também é muito difícil. Dar graças em tudo é muito difícil. Como é que nós podemos dar graças de acordo com o que Paulo está dizendo aqui? Em primeiro lugar, existem dois pressupostos aqui, que nós precisamos levar em consideração. Em primeiro, o pressuposto de Paulo é que Deus existe. Deus existe. E você precisa ser grato porque Deus existe. Em segundo lugar,
Como ser grato? Não é só saber que Deus existe, mas é conhecer o caráter dele e acreditar que Deus, além de existir, Deus é bom. O tempo todo. Você precisa entender que Deus existe e que Ele é bom. Nós não podemos, irmãos, aqui o convite de Paulo não é darmos graças pelo mal. Ou seja, como é que nós damos graças para uma menina nova que é estuprada? Nós não estamos aqui como masoquista dando graças pelo mal. Não. Quando uma coisa tão maligna acontece, nós podemos dar graças a Deus, porque Ele, sendo bom e poderoso, Ele ainda pode agir na vida dessa menina e transformar esse mal em bem. Nós sabemos que Deus pode fazer isso. Então nós podemos dar graças a Ele pelo caráter dEle. Quando nós vemos tantas atrocidades no nosso mundo, nós não damos graças por isso. O que nós podemos dar graça diante de todo esse mal no mundo? Nós podemos dar graças a Deus, porque todo esse mal do mundo um dia será julgado e será condenado por Deus. O mal não ficará impune. Então nós podemos dar graças a Ele. Nós não devemos apagar o Espírito. Efésios vai dizer que nós precisamos nos encher do Espírito. Isso quer dizer que nós podemos nos esvaziar do Espírito. Não quer dizer que você não tem o Espírito, mas que você não está cheio do Espírito. Algumas consequências do enchimento do Espírito nós podemos encontrar em Efésios capítulos 5 e 6, que são, na verdade, relacionamentos. O que é ser cheio do Espírito para Paulo lá em Efésios? É você ter relacionamentos justos e adequados na comunidade, relacionamentos adequados nos lares, ou seja, papéis claros, marido ama a mulher, mulher se submete ao marido, filhos respeitam os pais, pais zelam pelos filhos, e nos relacionamentos sociais também. De fato, que nós contratemos relacionamentos na nossa vida social, seja comercial ou outro relacionamento qualquer, de respeito, de justiça e que sejam honestos. É assim que nós demonstramos que somos cheios do Espírito para Paulo. Apagar o Espírito para Paulo é você abandonar conscientemente esse estilo de vida relacional que glorifica a Deus. Você está apagando o Espírito. É se afastar da palavra de Deus. Porque quando Paulo fala enchei-vos do Espírito, paralelamente em Colossenses ele vai dizer com o mesmo sentido, enchei-vos da palavra. Enchei-vos da palavra. Porque a palavra de Deus é o combustível que mantém a chama do Espírito acesa, que mantém o cristão vivo. A partir dessas questões, nós podemos, então, fazer uma análise, se estamos cheios ou se estamos vazios do Espírito de Deus. Ele vai dizer, não desprezeis as profecias, mas retém o que é bom. Nós sabemos que tem muita pregação aí fora acontecendo e que tem muita coisa que não está sendo dita a partir das Escrituras. Como é que nós reconhecemos as profecias? A primeira coisa, nós precisamos saber que o tempo de Paulo é diferente do nosso. Paulo, a mensagem que era levada era uma mensagem profética. A mensagem que nós temos hoje é uma mensagem expositiva, que também é profecia porque nós falamos a respeito da palavra de Deus. Porque no tempo de Paulo não existia a Bíblia como nós temos hoje nos nossos dias. Mas hoje, Deus se revela a nós através das Escrituras. Quando existe a exposição da Bíblia, então existe a profecia acontece. Como é que nós provamos essas profecias? Com zelo. É como o ourives que prova o ouro. Ele coloca fogo no ouro para que a escória suba, o ouro fique embaixo e ele possa tirar as impurezas. Ele está dizendo, olha, faça o mesmo processo do ourives. Perceba se isso não está sujo, se essa mensagem não está contaminada. E o que nós mais temos aí fora hoje são mensagens contaminadas. Por isso, analisem o que vocês estão escutando. Não vão engolindo tudo que está sendo anunciado aí fora, em nome de Deus. Não aceitem qualquer coisa, mas provem isso e vejam se realmente vale a pena e só retenham aquilo que é bom, aquilo que realmente faz parte da palavra de Deus. E por fim, afastem-se de tudo aquilo que vai contra o caráter santo de Deus, tudo aquilo que é maldade. Os versículos 23 a 28, Paulo vai nos ensinar a respeito
da responsabilidade da liderança para com os seus liderados. Ou seja, dos pais para com os filhos. Então ele vai dizer assim, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo espírito e alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus. Todo líder, ele tem uma intenção, levar o povo à santificação. Nós temos muitas mensagens hoje que dizem que a igreja precisa levar o povo à riqueza. Você nunca vai encontrar na Bíblia Paulo indicando ou querendo para algum dos membros da igreja a riqueza. Ele só quer sobre a vida dos seus liderados as bênçãos espirituais. Eles devem buscar a santificação. Os líderes precisam buscar a santificação e precisam orientar os demais a se santificarem. No versículo de número 24, ele vai dizer: aquele que os chama é fiel e fará isso. Todo líder, ele precisa demonstrar confiança no Senhor e não nas suas próprias capacidades, porque todo líder que é fiel, ele sabe que a igreja é, em primeiro lugar, o rebanho do Senhor. E quem faz com que o rebanho atinja o objetivo é o próprio Deus. Ele é fiel para isso. No versículo 25, ele vai dizer: irmãos, orem por nós. Todo líder precisa entender que ele tem as suas próprias necessidades espirituais, que ele não é um super-homem, que ele não consegue fazer tudo, que ele precisa das pessoas, que a igreja é um corpo e que o líder precisa dos irmãos, precisa das orações e precisa da ajuda, que a igreja se faz como corpo, onde um ajuda o outro. No versículo 26, ele vai dizer: saúdem a todos com um beijo santo. Ele vai falar a respeito da importância da afetividade calorosa. Para nós não é beijo santo, porque não é culturalmente aceito, principalmente homem com homem, né? Mas você pode dar um aperto de mão forte, afetivo na pessoa, antes de sair do culto, antes de chegar, quando está chegando no culto, dê um aperto de mão nessa pessoa, um abraço caloroso, e ela vai se sentir amada. No versículo 27, ele vai dizer: diante do Senhor encarrego vocês de lerem esta carta a todos os irmãos. Ele está falando que os líderes têm a responsabilidade da confrontação. Se existe algo ruim, se existe algo que deve ser feito, algo que precisa ser confrontado, os líderes devem fazer isso dentro da comunidade. Todos deveriam ouvir a carta, e isso pressupõe uma outra coisa: assiduidade. A igreja precisa ser assídua aos cultos. Nós vivemos hoje um tempo em que as pessoas vêm aos cultos quando querem, porque elas ainda não entenderam o quanto o culto público é importante para a vida espiritual delas. Não caia no engano que o mundo quer colocar na mente de vocês e no coração de vocês, achando que isso que acontece aqui é supérfluo. Não é. Isso aqui é profundamente espiritual e profundamente revigorante para a vida espiritual de todos nós. E por fim, no versículo 28, ele vai dizer: a graça do nosso Senhor Jesus seja com vocês. Paulo, como líder, ele vai desejar o melhor que ele pode imaginar para a vida daqueles irmãos. E quando um líder deseja o melhor para o seu rebanho, sabe o que ele vai desejar? Que a vida de vocês sejam cheias da graça de Deus. Eu não posso querer mais nada de melhor para cada um de vocês. E hoje o meu desejo para a sua vida é que a graça de Deus esteja sobre cada um. Deus os abençoe. Vamos ficar de pé, vamos orar.